Vida Prática. Bem-vindo, bem-vinda. Esse é o seu lar também, nessa temporada especial. E hoje a gente vai falar um pouquinho de um projeto que eu visitei, que foi o escritório dessa designer de interiores, a Lígia. Tudo bem? Tudo jóia. E eu fiquei encantada. Eu falei, eu quero morar aqui nesse escritório. Foi mais ou menos isso, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre como essa história começou. Antes desse escritório tá aí agora, inaugurando, Uhum. a gente ter esse lançamento especial. Bom, falando um pouquinho do conceito do escritório, né, eu senti a necessidade da questão do escritório, até para gerar essa conexão maior com os clientes, né. Tem muitas pessoas que ainda são do online, a gente respeita isso e tá tudo certo, mas essa aproximação com o cliente traz para nós um projeto ainda mais assertivo. Você consegue, ter mais informações, saber um pouco mais da vida do cliente e o que de fato ele deseja, que é o que é mais importante, né. Os meus projetos, eles têm muito as características de cada cliente, é muito personalizado. E a questão do meu escritório, o que eu quis trazer é justamente um ambiente mais descontraído, não tanto com aquela cara de escritório, sabe. Então eu usei bastante nas formas, nas cores, brinquei bastante com isso para trazer aquele ambiente mais relaxante, mais descontraído. E a intenção era: estou entrando num escritório, mas eu não sinto que eu estou entrando num escritório. Foi essa sensação mesmo que eu tive, eu até comentei com a Lígia, eu Foi. falei: "Parece que eu estou entrando num apartamento", né, lógico, um apartamento mais Sim, estúdio, compacto, né? estúdio, Aham. só que eu tive a percepção de ter ali o layout de ambientação, né, então eu tenho a divisão do que é a sala de estar, né, a sala de reuniões, aí um home office, né, A até a copa. copa, e um lavabo, que é o banheiro da sala, que ficou incrível. O que que não podia faltar na ambientação para você que está antenada, né, a essas soluções que as pessoas mais querem hoje dentro de casa? Uhum. É, na ambientação, sempre a parte de biofilia, o verde. Eu trouxe o jardim vertical, trouxe plantas de forma bem pontuada, né? E uma característica dos meus projetos é a questão da iluminação. Eu sempre falo que não adianta você ter um ambiente super bonito, super bem projetado, se a iluminação não está bem pensada. E a iluminação é uma das coisas que às vezes os profissionais delegam até para a loja, Sim, né. acontece. Acontece, Aham. até por falha alguma falta, né, de experiência de Sim. especificação ou Uhum. até mudanças, né, de lançamentos de produtos que a gente às vezes não consegue acompanhar. Porque não tem uma indústria tão forte em termos de te dar amostras, né, ou você ter aquela cartela para realmente mostrar para o cliente como vai ficar. Sim. A iluminação, a gente fala muito de luz branca, luz amarela, né, o que traz mais aconchego, o que a gente precisa de mais, atenção, enfim, para execução de tarefas domésticas ou no trabalho, mas ela vai muito mais além disso? Muito mais, né, a gente está falando aí, de não só de estética, mas principalmente do conforto, né, ainda temos clientes que insistem um pouquinho na iluminação branca, e a gente tenta trazer essa informação que não é a iluminação adequada, principalmente para residência e tudo mais. Mas a gente respeita a individualidade de cada cliente, né. Ou seja, a iluminação branca, ela mexe muito com o sistema fisiológico das pessoas, né. E o que eu sempre falo, né, às vezes as pessoas falam: "Nossa, tem muita iluminação aqui", mas uma característica de especificações do projeto é a gente fazer os acionamentos individuais, então a gente cria cenas ali, né, a gente não precisa estar com todas as iluminações acesas ao mesmo tempo. E economia também, né, Lígia? Porque aí eu não preciso Exatamente. acender todas as luzes ao mesmo tempo, Sim, exato. e eu tenho aquele aconchego e esse Aconchego, projeto de luminotécnica mais leve, né. com certeza. O que mais esse escritório tem para facilitar essas escolhas hoje, a visualização de como a minha casa vai ficar? Olha, tem algumas soluções práticas, né, eu coloquei até na questão da copa, coloquei a questão dos metais, até para trazer ali na copa, como é que fica o dourado numa cozinha. Coloquei uma solução de marcenaria, que é guardar realmente aqueles itens que a gente não quer deixar à mostra, como vassouras e tudo mais,
ali escondidinho na parte de baixo. Agora eu queria que a gente falasse um pouquinho do que o cliente não abre mão hoje. Geralmente a gente recebe clientes no escritório que já teve algum histórico com reforma e as pessoas se traumatizam muito com essa questão, né? Porque as pessoas vão no eu acho que sei fazer e tá tudo bem, só que tem a questão de quem vai executar, de que forma que vai ser a escolha desses materiais, desses revestimentos, que o cliente, claro, é leigo, ele não vai ter esse conhecimento técnico, né? Então as pessoas vêm em busca dessas soluções mesmo, dessa facilitação do processo, né? Tanto do projetar quanto do executar, né? E eu sei como a minha casa vai ficar, isso é essencial, né? Porque às vezes o cliente vai lá e compra um revestimento super bonito, mas se ele não sabe harmonizar com o restante, ele pode estar Às vezes perdendo um grande perdendo. investimento, né? Que a Exatamente. gente sabe que os maiores investimentos são no início, né? E que a Exato. gente tem toda a parte de revestimentos, marcenaria, Sim. ou mesmo planejados, e que Uhum. a gente tem que ter aquela atenção especial. Exatamente. Eu vou dar um exemplo bem clássico, assim, de móveis soltos, né? Às vezes o cliente olha aquele sofá na loja maravilhoso, que é confortável, que ele é retrátil, enfim. E aí ele coloca isso dentro do ambiente e dentro da sala dele é tão pequena que só aparece o sofá, né? Então você acaba com a estética e a funcionalidade, que é o mais importante, né, daquele ambiente. Então, assim, o ambiente fica meio claustrofóbico, né? É por isso que a gente usa as formas, a gente usa todas essas combinações, né, para trazer o que é melhor para cada ambiente. É que nem as imagens, né, que a gente vê na internet. Tem muitas imagens maravilhosas, né? Mas aquilo vai se adequar ao espaço que eu tenho, as minhas necessidades, a dinâmica familiar de cada um, né? A gente também tem a questão da iluminação natural do local, que às vezes é prejudicada, né? Tem clientes que falam, eu adoro cores fortes. Tá, vamos estudar um pouquinho como que é essa iluminação desse ambiente para saber se a gente pode trazer isso para esse ambiente ou não. Então, entra muitas questões aí, né? Muitas Gente, técnicas. olha como a gente tem, né, que salientar mesmo a importância da contratação de um profissional que acompanha desde o projeto, a execução e a dor de cabeça, que a não supervisão da mão de obra, né, ou da contratação de uma mão de obra errada pode acabar com o projeto. Pode, É isso, exatamente. né? É, porque assim, o cliente ele já está dispondo daquele investimento naquele momento, que ele, né, vamos supor, está fazendo ali sem um profissional. E aí, se der tudo errado, como A é que. refação é bem mais cara, Exatamente. né? A dor de cabeça, né? Os traumas que ficam, né? E aí, vou fazer um bate-bola rapidinho com a Lígia. Antes da gente entrar naquela parte que você adora por aqui, que é o turno projeto, eu queria que você falasse hoje que a gente tem muito conceito que todo mundo quer num otimizado ou num projeto mais ampliado. Portas mimetizadas continuam? Eu posso abraçar as cores, não ter medo de errar? Como funciona? Pode e deve, né? Elas vieram aí com tudo e vão continuar. Não é só uma questão de tendência, é uma questão de soluções de projetos. Né? Então, lá no escritório você viu um exemplo da minha porta lá do lavabo, né? Sim. Se a gente não fala, nem parece que tem um lavabo lá dentro, né? Então, isso traz uma solução muito bacana, porque você está escondendo um pouco o que tira um pouco da estética, às vezes, de uma parede, de algum local. Né? Então, a gente traz essa porta mimetizada justamente para isso. Formas orgânicas. Elas estão nos sofás, elas estão nos espelhos. Aonde mais eu posso tê-las? As formas orgânicas a gente pode trabalhar tanto na marcenaria, quanto na escolha de tecidos, de tapetes com formas orgânicas, né? Então, assim, a gente pode trazer isso em vários materiais. Painéis ripados continuam? Continuam, sempre, né? Tem gente que fala assim, é repetitivo, mas é bonito, é uma estética diferente, né? É claro que isso vai depender do projeto, mas às vezes traz algo mais interessante, né? Do que um painel chapado, por exemplo. Então, traz um pouco de movimento ali para o espaço. E materiais que
se assemelham cada vez mais aos naturais. A gente tem Exato, pedras, fibras. exato. É, isso é uma grande tendência, né, que a gente traz. Então, a gente tem hoje uma variedade muito grande desses materiais, né? Um exemplo deles é o próprio MDF. A É. gente tem granilite e outros Isso, é. produtos que a gente tem Uhum, a extensão agora no acabamento dos MDFs. uhum. Agora, a parte que você mais gosta por aqui, a gente trouxe um projeto da Lígia, que a gente vai fazer esse tour na decoração com muita dica para você replicar por aí. Vamos dar uma olhada. Quantos metros tem esse AP? Esse AP tem 56 metros. Olha só, gente, dá para ver que tem 56 metros? Não, eu colocaria aí uns 80 já, né? Porque você teve uma circulação privilegiada, a gente tem amplitude com algumas soluções, então conta, eu tenho menos marcenaria nesse ambiente, né, ou planejado, Sim, os móveis soltos, eu quero que você me fala dessas escolhas. legal. E o interessante desse apartamento é que, assim, ele tem 56 metros, com 2 banheiros e 3 dormitórios. Então ele é para uma família. Sim, exatamente. Aí mora uma família, né? Um casal com uma criança pequena. Então, nós trouxemos algumas soluções aí. Observem o sofá. O sofá, ele é retrátil, sim, mas olha como ele é mais slim. Ele ocupa menos espaço, menos volume, né? Aí no espaço. A mesa de jantar, nós trouxemos uma solução em marcenaria, porque ela foi feita realmente sob medida. Nós não encontraríamos uma mesa que prevalecesse a questão da circulação aí. E nesse espaço aí que vocês estão vendo do café, pasmem, é uma paredinha de 50 centímetros. Então, ela serviu não só como a questão do café, mas o apoio para o jantar, Então eu né? consigo colocar uma bandeja, né, um apoio de Exato, copos para um serviço de bar num jantar. exatamente. A mesa, de marcenaria, ela tem um custo mais alto? Eu posso confiar que ela vai, ficar num parâmetro de comparação com uma loja de móvel solto? Pode confiar sim, né? Essa é uma mesa bem estruturada. Na parte de cima, como uma proteção até para o MDF, nós colocamos um vidro, né? Até para proteger de cair líquidos e tudo mais. Caiu, vai estragar? Se caiu uma água, um suco, naquele momento não, né? Mas com o decorrer do tempo, pode ser, né? Se o cliente acaba esquecendo de repente ali, não secar ali no momento, né? Então a gente trouxe essa solução aí, que é o vidro de proteção. Iluminação, como que a gente pode falar? Porque a gente tem vários pontos de iluminação, né, com conforto diferenciado. Então eu queria que você me falasse um pouquinho desse projeto. Nós trouxemos bastante, tanto os spots quanto os LEDs, mas observem que aí não tem a iluminação central da sala, né? Então, não necessariamente nós precisamos trazer uma iluminação central para o ambiente, principalmente se a gente quer usar bastante da questão da iluminação indireta, né? E aí a gente tem cenas diferentes. Exato, cenas diferentes. E a gente trouxe também a iluminação um pouquinho para marcenaria, para o cortineiro, né? Eu uso muito o cortineiro iluminado, porque o cortineiro, ele faz muitas vezes a vez do abajur, né? Então, ele traz essa iluminação mais aconchegante. E a Uso instalação é o muito. quê? Fita de LED mesmo? Ali é uma fita de LED, Tá. tá? Um Ali perfil ou uma fita de LED. Exato. Na marcenaria a gente já trabalha o perfil com a Uhum, fita de LED. tá. Design diferenciado. Tem as banquetas ali, Uhum, né, que permitem que eu desloque para onde eu quero no ambiente, e essas cadeiras exato. com encosto super charmoso. Exatamente. Ou seja, para o lado da sala, né, as cadeiras com encosto não ficaria com uma circulação muito confortável. Então, a gente trouxe a questão das banquetas, né, para serem utilizadas aí, e as cadeiras com encosto para o outro lado, que é o lado do corredor, que tem uma circulação melhor. O espelho, né, que é sempre muito bem-vindo na decoração, mas eu pontuo sempre ele de uma forma equilibrada, não trazendo para o ambiente inteiro, porque para quem mora, ele pode se tornar cansativo, né? O espelho é muito grande, que ocupa muito espaço nos ambientes.
porque ele traz ali uma repetição, né. E eu tenho o que no piso? Vinílico? Ali é um É um laminado que já foi laminado. entregue pela construtora. Então você aproveitou. Olha que legal, Exato, gente. Né? Profissional aproveitando também o revestimento que já vem da incorporadora. exato, E ficou exato. leve. Foi uma redução de custo, a gente, Sim. né, pôde aproveitar ali para ficar leve e investir em outras coisas ali do apartamento, né. E aí a gente tem o boiserie ali, Tem os que dá. boiseries, né, que dá todo um movimento, que faz a decoração. Não necessariamente eu trabalhei ali com os quadros, então eu deixei só os boiseries mesmo em destaque, né. E ali na parte de cima, se vocês observarem ali desse corredor, eu trouxe aquela solução em gesso para Uhum. esconder um pequeno avanço que tinha, né, passando uma tubulação. E dali eu tirei proveito e coloquei uma iluminação, né? Então, quando ela está acesa, essa iluminação vaza de forma bem leve para o ambiente. E amplia também, né? Esse apartamento ele Exato, ganha mais corpo. sim, exato. Vamos continuar vendo o projeto, saindo. Isso. A gente tem o painel O ali. painel ripado, Lígia, com fala ripas mais largas. e fala um pouquinho dessa paleta de cores bem neutra que você escolheu. Isso. Para a sala, a gente trouxe uma paleta mais neutra, né? Já que o apartamento tem bastante pontos de cores. São cores mais sutis, tons mais pastéis, mas para a sala eu resolvi manter uma paleta um pouco mais neutra, tá? Então a gente trabalhou um pouquinho ali com cinza, com amadeirado, tirando partido ali do piso, né? Que ele é um pouco já alaranjado, então ele já tem uma tonalidade ali um pouco mais quente, né? Uhum. E a gente tem o corredor para a área íntima. Isso, corredor para área E íntima. esse cantinho do café aí em destaque, com Exato. essa funcionalidade. Temos Sim. ainda a lavanderia. Lavanderia dentro de uma cozinha minúscula, que nós estudamos até a possibilidade de tirar o tanque, Tá. tá? Mas a cliente não se sentiu muito confortável, falou: "Nossa, pode ser que eu sinta falta, porque ela tem um pet, né". Aham. Mas uma das soluções que hoje nós estamos utilizando também é isso, né. Tem pessoas que se adaptam super bem e não utilizo só utilizo máquina de lavar roupa, não utilizo o tanque, então a gente já ganha essa área, né. Mas o que nós criamos aí foi, um tanque esculpido com a pedra, então quando não está em uso, ele serve de apoio ali para a bancada da cozinha, que é bem pequenininha, Uhum. né. E Vamos dar uma umas olhada na bancada da cozinha? vamos, Isso. Olha só, gente, que cozinha charmosa. sim, o piso que remete ao granilite, né, é um Sim. porcelanato que remete ao granilite, então dali a gente já puxou as cores que eu utilizei na cozinha, que foi o cinza com o azul, e trouxe toda uma bossa para esse ambiente, né. Uma bossa que a gente também vê, né, no revestimento que você utilizou nas Traços, paredes, que são exato. traços que complementam o O granilite. granilite, exato. A hora que eu vi esse projeto pela primeira vez, ela me chamou muita atenção, porque quando a gente vê um imóvel, né, o projeto entregue pela incorporadora, a gente olha aquela cozinha retângulo compridinha, a gente já fica em desespero, como consumidor final. E a gente fala: Sim, como eu vou colocar uma cozinha aqui? E essa é repleta de soluções. A gente tem até umas prateleiras que formam nichos aqui nessa marcenaria lindíssima. sim. E nas cores que dão aquele conforto visual, porque o azul toca a alma, né, quando a gente precisa de um Exato, repouso com aí. certeza, é uma cor bem interessante para usar nos projetos. E tem uma solução ali também, que é a máquina de lavar. Aham. Como é tudo muito integrado ali naquela cozinha, eu coloquei uma marcenaria que esconde essa máquina. Tá, e É, isso está sendo muito utilizado, né, que a gente tem um sim, fechamento com a porta, ou exato. com ripado, né, que a gente tem esse esconderijo aí da máquina para não poluir visualmente, é Exatamente, isso? exatamente. Já que ela avança sempre um pouquinho mais, né, do Aham. gabinete, e aí a gente trouxe isso como uma solução. Eu gosto muito de ambientes que se conversam e a gente tem também o dormitório, que é o principal, Exato.
que você também tem um painel que Uhum. ampliou aí esse pé direito, que não é tão alto, né, Não, Lígia? não é. E aí a gente tem a leveza da mesa, de apoio, né, e essa cama que abraça. Como eu escolho essas roupas de cama aí de hotel e que abraçam e deixando o ambiente leve assim? Então, as escolhas são sempre eu gosto muito das camas postas com as cores, com os tons mais claros, que são mais aconchegantes, né? Então, a gente brincou aí com uma composição de texturas e trouxe um pouquinho de cor também, né? Eu sempre falo que os ambientes, eles precisam se conectar, né? Então, o mesmo painel que eu utilizei lá na sala, o mesmo MDF, a mesma cor, eu trouxe para o quarto do casal, né? Então, traz essa conexão dos espaços, né? E a gente economiza, gente. Então hoje você está vendo um projeto que é permissível que eu falo, né, é uma palavra que eu uso muito, da gente replicar e encontrar bons fornecedores que abraçam essa ideia, né. Exatamente. E aí a gente vem para o charme desses banheiros que Uhum. você usou, né, que são conceitos atuais, o hexagonal, as cores. Fala um pouquinho dessa parte íntima, que são os banheiros que a gente pode apostar um pouquinho. Sim. Nesse banheiro, eu trouxe um pouquinho do verde com os outros tons bem neutros, né? Mesmo porque é um banheiro pequeno, nós não temos a iluminação natural, então foi intencional a gente trazer as cores mais claras. Trabalhei com metal dourado. Uhum. Nesse box, por exemplo, nós não tínhamos como colocar o nicho na outra parede, né? Então, eu trouxe esse nicho para a parede dos registros, né? Então, ficou bem aproveitado. E aí a gente tem os detalhes, né, do Brinquei espelho. com as formas, coloquei esse espelho nesse formato. Então, assim, pode perceber que a área da bancada é bem estreita, é bem pequenininha, mas mesmo assim a gente conseguiu aí um aproveitamento. E aí, finalizando, a gente vai mostrar o que eu falo que é um xodozinho desse projeto, que é o banheiro rosa. A gente tem um rosé e eu queria que você falasse, a gente consegue explorar, as cores nos ambientes? Muito. O detalhe é que, assim, é um rosa, mas tem tons, um pouquinho do salmão, um pouquinho do rosa. E o que é interessante, é um banheiro do casal, E né? tudo bem, ele concordou em a Tudo gente bem, ele utilizar a cor. concordou, mesmo porque a gente trouxe os metais preto para não deixar aquela coisa assim tão Barbie. Uhum. Então ficou delicado, ficou sutil e ficou muito moderno, né? Quando a gente utiliza os metais pretos, a gente traz essa informação mais moderna, mais contemporânea. Gente, para finalizar, eu queria finalizar com vocês, fazer esse convite para vocês correrem para as redes sociais, que a Lígia vai falar agora quais são, para conhecer o trabalho dessa designer. E que isso é só uma amostrinha do que você vai ver por lá. Lígia, fica à vontade de passar suas redes para a galera aqui. Lígia Prete, Interiores. Interiores. E, gente, é assim mesmo, é papo reto por aqui sobre arquitetura, decoração, para ter muita inspiração para sua casa, seu AP. Lígia, muito obrigada. Ela falou para mim que estava super nervosa, tirou de letra e vai voltar várias vezes, ó, e mostrar muito projeto bom e, Obrigada, né, e que Clau. dá para replicar. Beijo. Beijo.